a pessoa para qualquer desses extremos que ela esteja e trazê-la para o meio. O que seria um meio? É entender a faca, é respeitar a faca, não é ter medo dela, tipo, meu Deus do céu, é uma faca, ou algo assim, mas assim... Desmaio, olha que vem. Exatamente, mas também não é a ideia de tipo, é só uma faca. Fala, meus amigos, você que precisa usar aquela ponte linda, maravilhosa, conhecida como Rio Niterói. Pra você de Niterói, cara, faz parte do Rio de Janeiro, um lugar fantástico, tem grandes irmãos lá. Hoje o meu abraço vai para Niterói. E aí, mestre, como estamos? Não como você, mas gostaria. Oi. Cara, eu vim dirigindo hoje e pensando numa coisa. Todo mundo sabe que eu sou aluno do Flávio, sou muito fã dele. Pra mim ele é o melhor operador de facas da atualidade, principalmente de facas, mas não só isso, né? Silveira, desculpa aí, não é nada pessoal, tá? Aí corta, passa o dinheiro por baixo da linha. E cara, eu tava pensando hoje em alguns cenários, né? O pessoal que assiste a Universidade Tática, que acompanha o meu trabalho, eu gosto muito de falar da parte de balística terminal, a parte também de combate veicular. É um nicho, uma coisa que eu gosto muito. E aí veio o estalo, eu falei assim, cara, beleza. Eu treino muitas vezes pra quê? Pra uma situação armada, você reagir de dentro do carro e tal. Agora, se esse cara conseguiu tirar a minha distância e ele está com uma faca, como que funciona, mestrão? Eu acho que seria um bom tema pra gente falar sobre hoje. Defesa contra ameaça de lâminas. Decal. E não só nesse cenário, mas em diversos outros, né? Decal, defesa contra... Tá, legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse aspecto do decal é o que é o decal. Né? Porque a maioria das pessoas acha que um cenário que envolve uma lâmina é igual para todos e qualquer cenário. Certo? Então, eu acho que é sempre uma merda, cara. Pois é, então, a maioria das pessoas tende a achar, envolve faca. Fudeu. Eu vou aprender ali uma defesa X, Y, Z, tem aquela de usar camiseta, assim, e tal. Uns negócios assim, eles acham que tipo, serve pra tudo, certo? Envolve faca, então é esse cenário, envolve arma de fogo, esse cenário, envolve corpo a corpo, esse cenário. E na verdade não é bem assim, existem divisões dentro ali desses cenários de lâmina, né? Certo. De uma maneira grosseira de explicar, a gente tem basicamente três, que seria a parte de autodefesa com facas, parte de decal, defesa contra ameaça de arma de lâmina, e combate com facas, certo? São três grandes cenários dentro dessa parte de lâminas. E dentro dessa parte de lâminas, dentro da autodefesa, decal e combate com facas, a gente tem os sub-cenários. Então, por exemplo, dentro do combate com faca, a gente tem combate com faca média-longa distância, média-longa, média-curta, por exemplo. Né? Decal 1, decal 2, né? Então quando eu estou com a faca, quando eu não estou com a faca. Então tem essas subdivisões aí. Então primeiro a gente precisa entender que são coisas diferentes. Então, se eu uma coisa não se aplica para tudo. Exatamente. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu treinei, né, sei lá, combate com facas, e eu vou tentar utilizar a metodologia do combate com facas para solucionar um problema que é do decal, eu não vou conseguir muito. Vai dar ruim. Vai dar, tipo, muito ruim. Porque é uma forma diferente de se pensar, é uma forma diferente de responder. É a mesma coisa que se eu, por exemplo, colocasse, sei lá, tipo, gasolina de foguete no carro. Não ia dar muito certo, né? Tipo, pode ser que funcione, mas assim... errado também é grande, né? Exatamente. Ou vice-versa, colocar a gasolina do carro, tipo, no foguete. Pode ser que funcione, pode ser, não vou dizer que não, olha, mas e se... Né? Pelo preço que tá, eu não gostaria nem de testar isso, né, Exatamente. Então a chance de dar errado é muito grande. Existem as exceções, mas a chance de dar errado é muito grande. Beleza, então a gente sabe que existem essas diferenças. Aí, se a gente for, né, destrinchar ali a própria palavra decal, o mnemônico do decal, que foi desenvolvido aí pelo Combato, né, significa defesa contra ameaças de arma de lâmina. Então eu sempre gosto de ressaltar bem essa ideia de ameaça, defesa contra a ameaça, porque as pessoas insistem em confundir ameaça com ataque. A gente já falou isso, acho que se vocês não acompanharam, voltem uns vídeos antes aí que a gente falou sobre ameaça e ataque, exatamente, né? Falou de ataque, ameaça, não lembro exatamente qual episódio foi, mas a gente falou sobre isso. Sim. Né? E então assim, né? Ameaçar é uma coisa, atacar é outra, certo? E aí no decal a gente trabalha justamente essa parte, a defesa contra a ameaça, quando o seu agressor está te ameaçando
com uma lâmina, que a gente pode traduzir lâmina também para qualquer objeto perfurante ou Uma chave de fenda. Uma chave de fenda serviria, um estilete, uma tesoura, um pedaço de vidro, né, talvez. Que é bem comum, né? Eu Que lembro, bem em São comum. Paulo, o pessoal assaltava muito nos sinais com caco de vidro. Com caco de vidro, com qualquer Bisturi coisa. de dentista. Um negócio feio, velho. Tudo que você possa utilizar ou para cortar ou para perfurar, ou cortar e perfurar, a parte de decal pode sim ser aplicada. Certo. Desde que seja, como eu disse, a ameaça. Ah, é ataque. Aí é uma história completamente diferente. Certo. É um universo totalmente diferente. Mas então, mestre, por exemplo, eu tô falando dentro da minha visão, né? Mesmo, eu lembro que o primeiro curso de combate com facas eu fiz com o Silveira. E ele me explicou que a ideia dele era me tornar um covarde. E eu até achei engraçado, porque ele não precisou muito, porque eu morria de medo de lâmina. Eu sempre tive um receio do caralho daquilo. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem comum, né? As pessoas normalmente têm muito receio, né? De faca. Mais ou menos. Né? Na verdade, elas têm dois extremos. Apertei a garrafa de café aqui. Elas têm, normalmente são dois extremos. Né? Tem aquelas pessoas que, de um lado, tem, né, aquele pavor de faca, e do outro lado tem aquela galera que diz, tipo, aí, né? é só uma faca. Principalmente, cara, pessoal principalmente operadores que envolvem arma de fogo, tende a ir para esse lado. Não são todos, tá? Mas assim, a maioria tende a ir pra, é só uma faca. Porque tem aquela velha história de tipo, eu resolvo no dedo. Né? Tipo, Eu atiro, né? Não, no dedo, não sei o que e tal. E aí, a ideia, tanto do curso de combate com faca, quanto do decal, quanto de autodefesa com faca, não é ficar em nenhum desses dois extremos. É trazer a pessoa para qualquer desses extremos que ela esteja e trazê-la pro meio. O que seria um meio? É entender a faca, é respeitar a faca, não é ter medo dela, tipo, meu Deus do céu, é uma faca, ou algo assim, mas assim... Desmaio, olha que vê. Exatamente, mas também não é a ideia de tipo, é só uma faca. Sabe o que eu achei engraçado, mestre? Desculpa te cortar, mas eu achei bem oportuno no que você falou. Vou te falar do meu conhecimento nessa questão de ameaça de lâmina no cenário que é o que eu tô sempre, né? Armado, arma de fogo. Okay. Né? Eu tenho lâminas, mas penso elas como maneira secundária, né? Primariamente eu sempre vou buscar a minha arma de fogo. E, porra, o pessoal já deve aí, que já tem alguns cursos, alguma coisa, já deve ter ouvido falar da famosa regra de Tuller, né? Dos 6 metros e 40 de distância, que o cara criou, né, um cálculo, eu não sei muito bem assim a fundo, não quero também falar mal da regra dele, mas é extremamente atual, né, o que o pessoal mais fala hoje, que é a distância suficiente que ele tem para cair numa posição de decúbito dorsal e conseguir realizar um disparo num centro de massa. Pô, até aí, ponto pacífico, você conseguiu resolver o negócio, Brasil, né? Agora, o que me deixa preocupado é os caras tomarem isso como uma verdade absoluta. Você tem que estar a 7 metros para poder se defender de uma faca. Entendi. Com uma arma de fogo. E aí você fala do resto, não, aí você morre. Porra, eu acho que não é assim, cara. Né? Você consegue pensar e estudar coisas diferentes que podem te trazer muito benefício num cenário desse. Não, com certeza. É que assim, primeiro a gente tem que, daí novamente, entrando nessa parte do decal, por exemplo, esse cenário que você está falando exatamente é um cenário diferente. Certo. Por quê? Porque é um cenário que envolve um ataque armas de faca. versus facas, né? Exatamente. Então, um cara que está com uma arma de fogo poderia ser qualquer outra arma, poderia ser uma faca, poderia ser um bastão, enfim, qualquer outra coisa. Mas assim, só que o cara do outro lado tá lhe atacando com uma faca. Então, por exemplo, o que seria a parte de decal? Seria, por exemplo, eu tô com uma faca e eu estou apontando para você. E eu vou lá e tiro ela da sua mão. Mais ou menos, né? Mas assim, tipo, eu estou te ameaçando. A partir do momento que eu fiz qualquer movimento, eu vou cortar, eu vou estocar, aí é um ataque. Então, por exemplo, nessa questão do operador, né, de distanciar ou algo do tipo, é porque ele está sofrendo um ataque. Dentro do decal, isso não seria vantajoso, né? O cara tomar essa distância toda, como posso dizer, a não ser, eu falo, tipo, não seria o ideal, mas aí o pessoal leva muito a pé da letra, né? Sim. Existem casos e casos, né? Em alguns momentos é interessante eu me afastar, em outros nem tanto. Em outro é melhor eu sanar a situação ali mesmo do decal, certo? Realizar as técnicas do decal, depois eu necessariamente afastar. Ou talvez, dependendo do cenário, eu precise afastar antes, então é um mar de depende. Mas esse caso aí seria essa questão do ataque. Mas então, mestre, no decal existem situações que você encurta a distância mesmo? Sim. Na verdade, sim. O decal,
ele só acontece a curta distância. Não existe decal a média e longa Basicamente é distância. aquela história, tipo assim, me dá a sua carteira, senão eu vou te esfaquear. Exatamente. Né? Porque Tipo- assim, se o cara tá te ameaçando a, sei lá, uma média distância, a gente pode entender uma média distância algo um pouco Sim, maior é. que um braço. Isso é, Um a gente pouco fala- maior que um... Quando você fala já em faca, a coisa fica bem mais curta, né? tipo, um pouco maior que um braço aí, Certo. talvez 1 metro, Um 1 metro e metro, meio, talvez, 1 metro e meio já se torna um pouquinho maior essa distância, principalmente para a faca, né? Tá. Então, assim, a chance de você conseguir correr e defletir disso é maior. Não é necessariamente a melhor ideia. Né? A pessoa fala, a melhor defesa contra uma faca é correr. Não necessariamente. Não necessariamente. Não Eu sempre necessariamente. pensei, vou falar, porque você sabe disso, fui aluno do Flávio em cursos iniciais, até por sinal tô louco pra fazer mais, mestre, o tempo não tá fácil. Mas eu sempre pensei de maneira geral, se aquele cidadão tem uma faca e eu não tenho distância suficiente pra conseguir sacar minha arma e disparar nele, cara, eu não quero estar lá. Né? É o que eu sempre pensei no geral, sendo talvez até por pura ignorância de não conhecer o assunto a fundo e parar nessa parte, né? Tipo, pô, o cara puxou a faca, dependendo da distância, não vai dar pra lutar com esse cara, Sim. né? Mesmo que eu não quero trocar, tipo, um tiro por uma facada, porque não é um bom negócio, cara. A chance dele não morrer é enorme, e eu é enorme, né? Tipo... O pessoal brinca bastante, né, na internet, fazendo vários vídeos, tipo, como defender ataque de faca, o cara mostra a faca, eu tipo, outro site Eu vi um desses muito engraçado, cara. Tem vários. E assim, e às vezes o pessoal toma isso como verdade, alguns até falam, né, nitidamente, tipo, é exatamente isso, corre, não sei o que e tal, só que não é totalmente verdade. É uma boa solução? Sim, mas assim, a gente está colocando dentro de um cenário, por exemplo, eu chego assim, Rafa, tu consegue correr? Acho que sim, né? Legal, perfeito. Um pouco, sei lá, uns 30 segundos. O que é correr, né, afinal? Mas beleza, né? Fala, beleza, consigo. Mas assim, qual que é a sua roupa do dia a dia? Será que você consegue correr com a roupa do seu dia a dia? Seja jeans, seja um Sim. tático, Cara, eu seja vejo- enfim, qualquer outra coisa. Eu trabalhava no escritório de advocacia antes, acho que quando você me conheceu eu tava lá ainda. Cara, eu trabalhava de terno de segunda a sexta, eu andava a pé no centro o tempo todo, e eu sempre pensei nisso, falei, cara, que roupinha lazarenta pra você precisar correr ou lutar. Você tá com um solado, às vezes de madeira ou de borracha, que escorrega pra caramba, é duro, né, uma roupa, né, ou você tem um terno bem cortado ou você porta armas, no meu caso eu tinha um terno bem cortado, então tipo é um negócio mais justo, que não te dá muita mobilidade, é um cenário de bosta, cara. Outra Né? questão de você correr totalmente frio, por assim dizer, uma coisa é falar, vou correr no parque, você dá aquele trotezinho, isso aqui Exato. Fala, cara, agora você do zero pra É explosão. uma besta, né, cara? Porque você não vai, quando você tá dentro de um cenário de faca, você não vai correr ali, tipo, sei lá, meia maratona ou algo desse. Então você não vai fazer aquele processo de vou começar a correr devagarzinho e vou... Não, vai ser tipo Dispara, né? um disparo ali, né, não diria nem de 100 metros, mas talvez de uns 200 ou 300, 400 metros. Como se não houvesse no gás. amanhã. Exatamente. Então, assim, tem essa questão de você talvez sofrer talvez uma distensão ou algo do Sim. tipo. Uma Não, e também do luxação. cara correndo atrás de você, né? Exatamente, você pisar errado no chão e Você acabar cai. torcendo o pé, cair. Outro cenário que impossibilita correr. Isso a gente está falando do operador, da pessoa ali, né? Sim. Com algumas coisas que podem vir a acontecer caso ela simplesmente saia correndo. Mas talvez você consiga dar um tiro, quando eu digo tiro corrida, não tiro arma, Exato. mas talvez você tenha um bom desenvolvimento físico, mas e se você não está sozinho? E se você está com a sua mulher? Você com vai seu deixar a filho? pessoa lá muito da hora, né? Você deixa tua mulher pra ser esfaqueada e foge. Exatamente. Muita Agora é só decisão correr, joia. pum, sai correndo. Falou, amor, um abraço, viu? Então, assim, existem situações que não dá simplesmente para sair correndo. Né? Então, mesmo que pareça ser uma boa opção, não necessariamente Seja. é uma boa opção. Eu vejo num cenário assim, mestre, por exemplo, o cenário que a gente tá aqui agora. Eu tô atrás de uma parede e aqui tem outra parede. Né? E eu tô nesse cenário aqui e o cara tá me ameaçando com a faca. E a chance dele me esfaquear já é bem grande, porque ele já tá me ameaçando, ele tá com aquele troço na mão. Sim. Né? Eu vou correr pra onde aqui, mano? Exatamente. Vou ficar correndo em círculo dentro da sala e desviando? Exatamente. Não dá, né? E aí a gente pode abrir para dois cenários. Por exemplo, eu estou com uma arma de fogo, por exemplo. Né? Então eu posso fazer o que a gente chama de decal 1, né? O decal tipo, básico, ali, o padrão, sei lá, como você preferir chamar, que é onde eu vou estar fazendo toda a defesa do decal. Seja a parte de distanciar, de fazer a parte de alavanca, de eu conseguir tirar a faca da Você mão já do entra cara. numa parte de retenção mesmo da arma do cara. Isso, exatamente. Pô, conseguir tirar, perfeito. Esse seria o mais natural possível dentro do decal. Né? Certo. Dentro do universo. Dentro Tirar do a arma decal. da mão do cara. Exatamente. Tá. Né? A arma que a gente tá falando lâminas, né? Que estão pra Isso. arma de fogo específico. Né? Exatamente. A gente Aí vai é o que abordar a gente também. chama de DECAF, defesa DECAF, contra né? ameaça de arma de fogo.
Então, beleza. E aí posso afastar ou usar a lâmina a partir dali mesmo, eu estou próximo. Só que aí a gente tem o segundo cenário. Esse cenário que eu falei, normalmente ele é aplicado quando o cara ele não está armado, certo? Tá. Ou ele pode estar armado, mas aí ele pode abrir para o segundo cenário, que é eu realizar o decal da mesma forma, só que eu estou armado. No que isso implica? Parece que nada, mas assim, existe uma janela, a partir do momento que você está armado, você abre uma janela, querendo ou não, de dar a chance do seu agressor tentar pegar a sua arma. Isso é um cenário bem atual, né? O que a gente tem visto aí é Por bem exemplo, comum, né? Por exemplo, você está com uma faca, você está ameaçando, eu vou e realizo o decal, só que eu não estou armado. Quais são as chances de você conseguir pegar uma arma de mim, independente de qual ela seja? Nenhuma, porque eu não estou armado. Não tem, né? Certo? Você pode até procurar baixar nada. Exatamente, independente de qual arma fosse. Sim. Agora, se eu estou com uma faca, se eu estou com uma arma de fogo, no momento que a gente está fazendo o decal, você vê um volume, a camiseta sobe, você vê alguma coisa diferente ali, você percebe, pô, esse cara tá armado. Pega a arma dele. Né? Você pode tentar. Então, assim, esse cenário existe. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Aí entra numa outro tipo de resposta. Cara, é uma zona quente ali, né? Que situaçãozinha do caralho, hein, mestre? Bastante, bastante. Né? Então, assim, você toma um cuidado triplicado. Certo. Né? Ah, não é dobrado porque você não é triplicado, Não, é triplicado. porque você tem que cuidar da arma do cara, Exato, você né? tem que cuidar da sua arma, né? Então assim, você tem que cuidar da arma do cara, primeiro ponto. Você tem que cuidar da sua arma, certo? Sim. Né? Como já naturalmente, seja que você está andando, deslocando, enfim. E aí você tem que tomar cuidado pro cara não acessar a sua arma, que seria um Sim. terceiro ponto, né? Ah, mas isso não seria seria mais quarto, né? segundo? Você conseguir desarmar a arma do cara cair no chão, mas ela ainda tá quente. O cara ainda consegue pegar e usar de novo, né? Exatamente. É. Então você pode até falar, mas eu cuidar da minha arma não é igual eu não deixar o cara pegar a minha arma? Não necessariamente, porque existem casos onde você sozinho, né, pode acabar se descuidando com a sua arma. Então tem o descuido que você pode ter, Tem gente que dá mole, hein? exatamente, e tem o descuido do agressor acessar a sua arma. Então são cenários diferentes. Uma coisa é eu, sei lá, dar mole, tipo, derrubar minha faca. Outra coisa é ele tentar pegar a faca. Sim. Certo? Outra coisa é eu tentar acessar a arma do cara. Então são pontos diferentes. Se eu não estou armado, isso não acontece. Não. Ponto. Você tem que se preocupar só em... Exatamente. Aí entra, por exemplo, aí tem aqueles caras que gostam de levar arma de fogo e faca. Aí isso já começa a destrinchar ainda mais, porque você tem que cuidar da arma do cara, da sua arma de fogo, da sua faca, do seu carregador, do seu bastão. Ó quanta coisa você começa eu, a se naturalmente, preocupar. o que eu porto diariamente envolve também uma lâmina, né? Então, uma pistola, um carregador sobressalente e uma lâmina. Então já são duas armas que eu tenho que me preocupar. E eu falo, acho que não tem nada de errado Não com tá isso. errado, Você mas pode é carregar mais uma quantas armas preocupação, quiser, né? mas você tem que ficar ciente de que você tem que se preocupar com isso. Nada impede que enquanto o cara esteja brigando pela minha arma de fogo, ele não saque a minha faca e me esfaqueie, né? Exatamente. Com a minha própria arma, porra. Né? Exatamente. E sim, a gente não tá criando ilação, isso acontece, né, Sim, cara? Não é história. Qual é a probabilidade? Não sei. Mas a partir do momento que você tem mais uma arma, você abre uma janela. Digamos que você fosse uma parede. Para cada arma que você carrega, você coloca uma janela nessa parede. Exatamente. Né? É uma chance do cara conseguir. Não, e eu penso ao contrário, é o que eu faria. Se eu tô tentando tomar a arma do cara ele tem outra, né? Você desvia o foco muitas vezes, né? E se sobrou uma mão ali, você puxa aquele canivete, esfaqueia o cara, Total. sei lá, né? Tem que jogar sujo, né? Essa é a ideia. Total. Exatamente. Exatamente. Então, mestre, me diz uma coisa. O decal, ele já é, assim, possível para um cara, por exemplo, que não tem experiência com lâminas? Ele pode vir e falar, Flávio, eu quero fazer teu curso de decal. Que data que é, não sei o que e tal, eu quero fazer. Isso exige um conhecimento prévio já? Alguma coisa que antecede o decal? Ou dentro da doutrina você consegue passar todo esse cenário para uma pessoa leiga? Sim e não. Tá. Né? O que eu quero dizer com sim? Né? É perfeitamente possível. Né? Certo. Claro que cada pessoa é uma pessoa, alguns conseguem, né, avançar Evoluir um pouquinho mais mais rápido, rápido, outros né? menos Eu rápido. tirei igual. Né? Vai de pessoa a pessoa. Assim como qualquer outra habilidade, tocar um instrumento, aprender um idioma, normal. O cara já treinava alguma coisa antes, talvez ele desenvolva um pouquinho melhor, talvez até um pouco pior, dependendo. Que tem vício, né? Tem cicatriz de treino, né? Exatamente, então depende, mas assim, é possível. É possível. Né? A única desvantagem quando o cara ele não tem nenhuma parte prévia, né? E quando eu digo prévia, dentro do próprio combate mesmo, né? Já que o decal ele trabalha dentro do combate, Certo. é porque em matérias anteriores que antecedem ali o decal, a gente vê principalmente a parte de movimentação e contra-reação. Certo. Né? Então, por exemplo, né, eu chego pro cara lá no curso de decal e falo, você vai fazer o desarme XYZ e aí você vai afastar e vai triangular. Tá.
Pra quem já treinou essa parada, em algum momento, né, na parte anterior, eu falo triangular, o cara, triangular, beleza, ele conhece a movimentação. Sim. Quem nunca treinou, vai falar, que porra é essa de triangulação? Aí eu vou ter que explicar pro cara, ó, você vai ter que fazer isso. Só que eu não tenho todo o tempo necessário para passar o passo a passo da triangulação ali pro cara, porque é uma coisa que tecnicamente ele deveria ter visto lá atrás, em teoria. Mas assim, também não é um absurdo, mas quando o cara já tem esse conhecimento, é mais fácil. É mais fácil. Por quê? Porque eu consigo ir mais direto ao ponto, eu consigo dar mais foco, né, tipo, por exemplo, se eu estivesse dando um curso de, sei lá, de combate corpo a corpo, e eu chego pro cara e falo, cara, faz uma base de combate aí. Só que o cara nunca lutou na vida. E ele vai falar, tipo, o que é uma base de combate? Né? Para algumas pessoas é natural, o cara vai, já coloca a guarda ali, fica com base aqui posterior, fecha a mão certinho, beleza. Show. Ainda assim, isso impede que o cara faça curso? Não, vou falar, ó, você vai fazer assim, vai deixar o cotovelo desse jeito, vai colocar a mão desse jeito, né? A base vai ser desse jeito, não tem problema. Mas se o cara já tem esse conhecimento, é mais fácil. Ou melhor, menos difícil. Menos difícil. Eu quero abolir a palavra mais fácil do meu vocabulário. Porque gostei dessa ideia. Nada é mais fácil, tipo, é menos difícil. Faz sentido, cara. É menos difícil. Não, eu falo assim, mestre, porque eu sou um apaixonado por essa parte de segurança, você sabe disso, né? E eu gosto muito do Murray, o Ken Murray, que ele criou os treinamentos baseados em cenários, né? Então, basicamente, o que eu tento trazer para os alunos, mas não só para os alunos, mas para mim também, o cérebro não diferencia o real do que está sendo criado. Por isso que eu brigo tanto com o pessoal para treinar seco, cara. Que é ali que você vai criar a memória muscular das paradas. E 80% da mágica tá nisso, né? É de graça e tal. Mas, logicamente, um treinamento que você saiba o que você tá fazendo também. Não vai me criar uma cicatriz de treino que às vezes acaba piorando a situação. Joga o corpo. Tudo torto. Mas não fica aquele negócio robótico, né? E tal. Eu sou bem contra essas coisas, cara. Eu acho que se tá difícil, tá errado. Tem que ser o mais natural possível, né? Porque é uma situação de merda mesmo. Então, quanto mais protocolo difícil você tiver, menos você vai acertar. Eu penso desse jeito. E como eu acabo ficando muito nesse mundo das armas de fogo, às vezes eu acabo esquecendo um pouco, isso é até uma coisa que me fez repensar tudo quando a gente começou a trabalhar junto. Cara, o cenário, eu não sei se eu tô falando uma bobagem muito grande, cara, mas o cenário de você sofrer ameaça, assaltos e qualquer coisa com lâminas acabam sendo mais altos que muitas vezes a arma de fogo. Sim. Porque se você consegue comprar uma arma de fogo na esquina de baixo aqui, pô, uma lâmina, bicho, você compra em qualquer lugar, cara. Com, sei lá, R$5 você compra uma faca. Né? Sabe que é Todo mundo tem uma porra dessa em casa. Sabe o que é o mais interessante? Né? Que lâmina, quando a gente fala de lâminas, por exemplo, se fosse perguntar, Rafa, o que você entende como uma faca? Cara, qualquer coisa que corte e fure é uma faca pra mim. Que mais? Pode ser feito de qualquer jeito, de madeira, de plástico, de vidro, sei lá. Que mais? Serve uma porrada de coisa. Pra eu comer, pra eu cortar carne. Mas se você fosse definir, imagina que você fosse explicar uma faca pra alguém que nunca viu uma faca na vida. Como você definiria? Uma faca é... O que é uma faca? Tá, agora você me pegou, cara. Bem complicado isso. Eu bateria nessa parte do instrumento, uma ferramenta que pode ser empregada em diversas coisas, inclusive pra matar pessoas. Tudo bem. Né? Se eu fosse tentar, sei lá, descrever tipo uma vaca pra alguém, como é que você descreveria? É um animal de 4 patas. Eu levo o cara na churrascaria, ele come um pedaço de picanha, de fraldinha, de contrafilé, e fala, tá vendo? Isso é uma vaca. Isso aqui era uma vaca. Isso aqui era uma vaca. Você viu como ela é boa? E outra, tem leite ainda, tá ligado? Que é da hora. Então, nesse caso da faca, a pessoa tende a manter os clichês, né? É um pedaço de metal. Tem fio. Corta. Um negócio mais ou menos assim. Mas uma faca todo e qualquer objeto, né, que corte ou perfure, tá? Não precisa necessariamente cortar e perfurar, né? Pode ser perfurante ou cortante, que você consegue empunhar. Tá? Algumas pessoas defendem a ideia de que tem que ter uma empunhadura, mesmo que seja improvisada. Por exemplo, você pegar talvez, sei lá, tipo, um caco de vidro e passar tipo um pano assim. Né? Pronto, tem uma empunhadura, corta ou perfura, é uma faca. Ainda é uma faca. Eu vou indo um pouquinho mais além do que assim, que você possa empunhar. Não precisa nem ter necessariamente uma empunhadura. Poderia pegar, sei lá, tipo, né, o caso do caco de vidro. Cara, tem a chance de eu vou me cortar, sim, mas eu consigo ainda retalhar alguém com aquilo. Consigo cortar, consigo estocar. A chance de eu me cortar existe? Sim, mas eu consigo cortar outra pessoa também. Vai foder mais o cara do que você, né? Tipo, então uma faca é qualquer coisa que você consiga ali, né, usar para estocar ou
perfurar. Logo, você consegue ter uma faca em qualquer lugar que você esteja. Então, cara, até você comentando sobre isso, eu tava conversando, tenho grandes amigos no DPEM, né, aqui do Paraná, e uma amiga minha de lá trouxe pra aba as armas que eles aprendem improvisadas. E Sim. aí você olha aquela porra, cara, e você fala assim, caralho, esses caras têm muito tempo pra fazer isso, porque sai de tudo. Tipo de trave, de beliche, de barra, de ferro. Ah, não, Cara, os nossos carcereiros é o povo mais criativo do planeta. eu fui estudar isso aí porque eu achei que você tava falando de sacanagem. Mas dá pra fazer faca com cocô, cara. Ah, isso eu já vi. Uhum. Tipo assim, o cara faz faca com bosta. Tipo, porra, faca com 7 belo, velho. Sabe a balinha 7 belo lá? O maluco tipo fica angulando e secando ela. Se você não entendeu o que é uma faca de cocô, uma faca de bosta, quer explicar o que é uma faca de Tipo assim, bosta? o cara caga e ele faz uma faca com a bosta que ele cagou. Basicamente isso. Né? Isso era um pouquinho mais razoável. O cara pega uma folha de jornal e abre. Né? Aí ele vai e caga em cima. Aí ele espalha a bosta com a mão no jornal. Aí ele vai enrolando, devagarzinho ali, enrolando. E aí deixa ali, espera secar. Aí a bosta seca, fica dura, mistura ali com o jornal, que vira tipo, como se fosse um tipo de argamassa da vida ali. E perfeito. E aí ele vai, pega aquele troço pontudo, e em uma situação de conflito ele estoca dentro do outro cara e quebra. Se o cara não morre com a estocada, ele morre de infecção depois. Pois é, porque daí o cocô dele vai ficar dentro de outro cara. É. Porra, foda. Foda, não, os caras... Nossa, o cara é muito criativo. Não, na verdade isso já era usado há muito tempo pelos filipinos, né? Isso já era faca de cocô. É uma tática bem antiga já, que muitos exércitos usavam. Usavam com ossos e, enfim, outras coisas. Quer parar ali? Então, mestre, eu acho interessantíssimo essa filosofia e assim, a gente não pode se resumir a um cenário, né? Acho que não tem como a gente resumir toda uma técnica a um cenário. Mas aonde que você acredita que o decal pode e deve ser empregado, usado, assim, numa parte de um cenário real, assim? O que você tem em mente? Tá, eu tenho pelo menos 4 respostas diferentes para essa pergunta. Então eu vou pedir para você deixar ela um pouquinho mais específico para mim, por gentileza. Tá, vamos falar na realidade do brasileiro normal, que tá sempre andando nas ruas, que toma abordagens muitas vezes de ameaças de faca a curta distância, né? Eu, por exemplo, tenho um colega meu que esses dias foi assaltado por um mendigo, usuário de drogas provavelmente, que grudou nele com a faca de serrinha no bucho do cara e tipo assim, me passa tudo, senão eu te mato. E o cara tava visivelmente sobre o uso de drogas, que é uma nuance que causa um problema maior, né? Até pela questão da resistência ao combate, né? Da vontade de matar do cidadão, né? E eu falei, logicamente, né? Primeiro tem toda a questão da consciência situacional, né? Ninguém grudou o cara de graça, né? Ele devia estar dando um mole muito grande. Porque as pessoas não assumem isso, mas é o que realmente acontece. Ah, o cara veio do nada. O cara veio do nada. Tipo, cara, você não viu um cara de 180 quilos em cima de uma moto, né? Ele veio do nada. Tipo, né? São coisas que a gente ouve direto, né? Nesse cenário, nessa seara, assim, desse tipo de abordagem, aonde que o decal entra ali? Cara, ele vai entrar, primeiro a gente, né? Primeiro tem que entender essa questão que a gente comentou lá no começo sobre ataque e ameaça. Né? É um ataque ou uma ameaça. Né? Então, se for uma ameaça, o decal entra nessa parte. Ah, o cara já chegou me cortando, já chegou me atacando. Não é mais decal, não existe mais decal. Né? Não tente aplicar uma técnica do decal quando o cara está te atacando. Não vai funcionar. Ponto. Né? Mas vai ser... Não vai funcionar. Decal é ameaça. Qualquer coisa que não seja uma ameaça não vai funcionar. Não adianta tentar inventar moda de vou ver para ver se... Não vai funcionar. Você vai morrer se você tentar fazer uma técnica de decal num cenário onde não é decal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Não é sim, mas quando, né? Perfeito. E aí a gente tem que levar algumas coisas em considerações também. Então, por exemplo, o cara pode estar me ameaçando, mas assim, existe o fator de distância, né? Onde, por exemplo, ele pode estar me ameaçando, mas ele está, sei lá, tipo, uns 3 metros de mim. Pode estar com uma faca, tipo, fica aí, não se mexe. Né? Ainda é uma ameaça, ele não está te atacando. Só que ele está longe, certo? As técnicas de decal vão funcionar daí? Não. Por quê? Porque você está longe. Né? Você tem que estar perto. Tá. Quer dizer que você vai chegar perto do cara? Não necessariamente. Depende da circunstância. Entendi. Então, por exemplo, qual que é a principal diferença do decal e do decaf? Quando a gente fala de lâmina, a gente quer buscar afastar.
Quando a gente fala de arma de fogo, a gente quer buscar aproximar. Parece ser meio contraintuitivo essa parada, mas é exatamente assim. Lâmina você quer ficar mais longe, arma de fogo você quer ficar mais perto. Né? Essa Sim. é a realidade do combate, principalmente dentro ali do combate. Mas eu tenho que ganhar distância porque o cara tá com uma arma de fogo. Eu falo, beleza, cara, só que ele tá com um objeto Que te acerta de longe, que né? ele te acerta de longe. Então você quer ficar perto dessa parada, e não mais longe. Né? Jamais. Ficar perto não é uma vantagem, mas longe é pior ainda. É pior ainda, né? Já com a faca não. Com a faca, quanto mais longe, melhor, né? Porque o cara não vai conseguir te cortar a distância. Mas ele tacar a faca. Porra, isso aí já é uma outra... Isso aí já é muito Hollywood, né? Exatamente. Um assunto que eu não gosto muito de entrar, porque eu começo a ficar irritado quando começo a falar disso. A pessoa fala, mas faca pra combate e arremessar a faca. Enfim, né? Facas de arremesso. Vamos para essa parte. Mas beleza. Então assim, se eu tenho a possibilidade de me afastar ainda mais, se o cara está longe e eu consigo afastar, ótimo, eu afasto. Certo. Eu estou acompanhado. Cara, você consegue, né, já brifar essa pessoa que está contigo antes, fala, se acontecer tal coisa, você vai fazer isso, isso. Né? Por exemplo, tá namorado, com a esposa, pai, mãe, enfim, não interessa com quem você tá. A pessoa que você mais convive, se algum dia acontecer tal coisa, o cara chegar, por exemplo, com uma faca e ele estiver longe, a gente vai correr, beleza? Você fala, beleza. Né? Você consegue correr? Consigo. Então, beleza. Então, você já deixa a pessoa já preparada para isso. Né? Esse não simplesmente saia correndo. Então, se você pode deixa correr... Deixa a pessoa no meio da cena. Joga a pessoa assim, pega ela! Outro cara, né? Então, se você pode correr, ótimo. Você aumenta ainda mais a distância. Certo. Perfeito. Mas, assim, para que você consiga executar a parte do decal, você tem que estar próximo. Né? Quão próximo? Distância que você consiga tocar o cotovelo do seu agressor. Essa é a distância, tá? Então, assim, se eu estou num cenário, numa distância ali, o cara tá na minha frente, e eu não consigo encostar o cotovelo, tá longe. Tá. Mas é muito perto. É muito perto. Né? É muito, muito, muito perto. Isso é a mesma regra vale pro decaf, tá? Sim. Você tem que estar à distância onde você consegue tocar o cotovelo do cara. Mas como é que eu treino essa parada? A sua resposta está na pergunta. Treinando. Né? Então, assim, porque às vezes o pessoal acha que ele vai chegar assim, o cara tá ali com uma faca, você vai chegar assim, tá olhando pro cara e você... tá. O que você tá fazendo, pô? Só tô vendo um negócio aqui, tô testando uma paradinha, só pra ver se... Né? Fica aí, não se mexe. Então assim, não dá pra você ficar tocando o cara. Então é uma questão de você repetir. Um exemplo clássico que eu uso pros alunos pra explicar isso. Né? Eu falo, cara, como é que o policial sabe quando você tá errado? Né? Então, tipo assim... Tem faro, né, cara? Você, sei lá, faz tudo certinho e aquele dia você esqueceu de pagar o licenciamento ou o IPVA, uma parada assim. E aí o cara, ele olha e fala, aqui, vamos pagar ele tá errado. Como é que esse cara sabe? Né? Porque esse cara faz isso sempre. Quantas vezes você acha que ele não abordou alguém? Ele vê na sua cara. Você acha que você está agindo normalmente, mas você está completamente diferente. Né? Ele sabe. Ou pode ser, sei lá, tipo um vagabundo. Ele vai abordar o cara. Aquele cara tá errado. O que ele tem? Não sei, mas aquele cara tá errado. Tem alguma coisa que não fecha ali, né? Como é que ele sabe dessa parada? Porque ele faz isso várias e várias vezes. Isso é um treinamento. Da expressão facial, tem uma série de coisas que o cara vai pegando nos gatilhos. Que é o treinamento. O treinamento né? Ele faz isso tantas vezes, né? O pessoal chama de feeling, o pessoal chama de sexto sentido. É um treinamento. Ele fez isso tanto... Pega um policial antigão e um policial novinho. O antigão vai saber, o novinho ainda vai estar aprendendo. Em algum momento da carreira ali do novinho, ele vai pegar esses mesmos bisural e vai começar a fazer também. Por quê? Porque ele fez isso várias e várias vezes. É um treinamento. Tem um amigo nosso, né, o Omar, né, que eu gravei isso, da primeira vez que ele falou isso pra mim, eu já gravei porque eu achei muito massa. Ele falou assim, a distância entre o que é fácil e o que é difícil é somente a quantidade de vezes que você repete no meio. Repete, né? Ponto. É só isso. É só isso. É difícil, cara. A distância entre o que é fácil e o que é difícil é a quantidade de vezes que você repete no meio. Repetição, ponto. Né? Não tem segredo. Né? Então, conforme você vai fazendo isso dentro do decal, você vai pegando essa questão de distância. Você já olha para a pessoa, você sabe, aqui eu alcanço, aqui eu não alcanço, aqui eu... Por quê? Porque você fez isso inúmeras vezes. Literalmente. Exatamente. Né? Então, essa é o passo 1.1, por assim dizer. Essa questão da distância de você conseguir tocar o cotovelo. Se você está a essa distância, é uma distância plausível para você realizar o decaf. Certo. Outra coisa que você precisa levar em consideração na hora de realizar o decaf, a sua postura. Então entra na questão que você falou sobre a leitura corporal, as pessoas fazem. Isso
entra muito no decal. Então, primeiro, assim, a sua postura. Você não pode assumir uma base ofensiva. Já demonstrando que você vai atacar o cara, né? Exatamente. O que é uma base ofensiva? Alguns falam, vou estar em base de combate, vou estar numa posição de luta. Não necessariamente você precisa ser tão expressivo assim. Coisas menores já demonstram. Por exemplo, uma base anteroposterior. Né? O cara botou um pé pra trás, né? Botou um pé pra trás, um pé na frente, cara, isso já demonstra uma certa agressividade. Sim. Fechar a mão já demonstra uma certa agressividade. Olhar nos olhos do seu agressor. Evite ao máximo olhar nos olhos do seu agressor. Por quê? Porque ninguém gosta de ser encarado. Ponto. Ninguém gosta de ser encarado. Eu imagino que você já deva ter encarado alguém, a pessoa se incomodou, ou alguém ficou te encarando e você se incomoda. Sim. Você sente tipo, cara, não é natural. Não é natural, é ruim, né? Você se sente desconfortável. Então, assim, se isso já é ruim numa situação relativamente tranquila, imagina numa situação de estresse. O cara tá estressado, né? Você tá estressado e você fica encarando ele. Só vai como, né? Deixar ele ainda mais puto. Exatamente. Então, encarar não é uma boa opção. Outra coisa, não posso olhar para os olhos dele, então eu vou olhar para onde? Porque eu quero sanar a ameaça, no caso a faca. Não, você não deve olhar para a arma também. Porque a partir do momento que você olha para a arma, você começa a demonstrar que você quer reagir. Então você fica tipo, vou te pegar. Parece que não é tão assim, mas assim, quando você treina, por exemplo, em trio, né? Em dupla não dá pra ver muito isso, sozinho menos ainda, mas assim, quando você treina em trio, quando você consegue treinar em trio, então tem um cara que é o agressor, tem um cara que é o combatente, e aí tem um outro cara que tá esperando pra entrar na vez dele, né? Seja se ele vai ser o agressor ou o combatente, não importa. Certo. Mas ele, cara, é gritante a expressão que o cara que é o combatente, quando ele tá treinando, ele faz. Então ele arregala o olho, ele fica tipo, meio que tipo, vou, não vou, vou pegar. E assim, pra você que tá fazendo, parece que não é nada, mas quando você vê de fora é gritante. É tipo você tá num breu e acender um palito de fósforo, faz uma clareira monstruosa. Tudo, né? Parece que não é, mas sim, faz muita diferença. E como é que eu treino isso? Treinando. Né? Essa é a resposta. A resposta está na pergunta. Treinando. Então, distância, cotovelo, não encarar o seu agressor, não ter uma base ofensiva, não encarar a arma. Outra coisa que é extremamente relevante, seguir o protocolo. Né? Então, assim, não inventar moda. Tipo, improvisar ali um negócio. Vou testar. Existe a parte dos testes? Existe. Mas isso você faz aonde? No treino. No treino, né? No treino. Nunca teste nada numa situação real. Ou você faz aquilo que você aprendeu, ou você não faz nada. Não faz nada, né? Entre você... eu não tô confortável. Cara, então não faz. Não faz. Ponto. Esquece, abandona, não faz nada. Se você não está confortável, não faz, certo? Porque senão a chance de dar errado é muito grande. Então, segue o protocolo. Né? No decal a gente tem o que a gente chama de D13, né? Que é a mesma filosofia lá do combate, que é um passo a passo exatamente do que você deve fazer numa situação de decal. É questão de você dissimular, de você desarmar, de você distanciar, enfim, vai desde a questão... Distrai, dialoga. Isso. Então, desde do D0, que é a decisão, até o D13, que é a delegacia, certo? Você tem um passo a passo exato. Segue essa parada. E o mais importante, se fosse uma questão de... Se eu tivesse tempo de te falar apenas um conceito, dentro do decal, um conceito, seria esse, que é a determinação. Certo? Então, assim, não tem nada a ver com protocolo, mas... Começou, não para, né, querido? Exato. Começou, cara, não interessa se você é treinado, se você não é. Se você teve a iniciativa, você não pode parar mais. Hesitei, vou mudar. Não, começou, você não para. Você tem que ir até o final. Se você hesitar, você morre. Né? Se você fizer tipo, tô aqui, vou... não vou. Você morre. Fudeu. É aí onde o cara te corta, é onde ele te estoca, é onde ele atira, é onde ele vai pra cima de você. Você não pode hesitar. Nunca. Começou, deu start, né? Não tem recuar. Vou recuar pra pegar impulso. Não tem impulso. Você vai com o que você tiver. Não para. Tô com medo. Vai com medo. Não importa. É o jeito, né? Então, seria basicamente isso, né? Claro, aí entraria a parte técnica do negócio, mas assim, a estrutura do decal seria basicamente isso, né? Então, você ter ali o controle da distância, né? Você ter a sua expressão corporal, por assim dizer, se é que eu posso chamar assim, né? Você mostrar ali pro seu agressor. Rendimento, né? Isso, dentro dos desses rendição, que a gente chama de
de dissimular, né? A questão de você não ficar encarando nem os olhos do seu agressor, nem a Eu gosto de arma. usar a linha do peito. Normalmente eu tô falando com você e olhando. Perfeito. Né? Você ainda Perfeito. tem análise do cenário corpóreo inteiro, Isso. mas você tipo, não tá botando o olho direto na cara do cara, né? Exatamente. Você não olha nem muito pra cima, né? Você perde o que tá embaixo, você também não fica olhando pra baixo, você perde o que tá em cima. Sim. Então olhar ali pro peito tá ótimo. Você consegue ter uma visão geral ali do que tá acontecendo. E a questão da determinação. Então começou, não para mais. Né? Independente do que você vai fazer. Eu achei interessante pra gente finalizar, a cultura de segurança nos mostra diversas abordagens, acho que esse é bem o foco, né? De armas, facas e afins. Mas galera, vocês conseguem entender que tudo tem a ver com a consciência da parada, de você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Essa é uma situação que a gente treina, a gente quer, né, tá preparado, mas você não quer chegar nesse ponto. Agora, se tiver que chegar nesse ponto, então pelo menos fazer a coisa menos traumática e mais correta. Sim. Né? Eu acho que esse é o grande lance de tudo, né, mestre? Que nem o Mestre Paulo sempre fala, né? Fala, cara, a ideia é que você não precise entrar num combate, nunca, jamais. Mas, assim, se você entrar, entre de forma que o cara que tá do outro lado se arrependa de ter tomado aquela decisão. Tipo assim, se por algum milagre o cara sair vivo, da próxima vez que ele estiver na rua, ele desmaia. Ele tem um ataque de pânico. Exatamente. Né? Meu Deus! Tipo assim, eu falei, toda a parte do combate, né, a gente fala assim, toda a parte técnica, socar, projetar, bloquear, acelerar, arma de fogo, arma de lâmina, arma de impacto, arma improvisada, toda essa parada técnica é tipo uma fração do negócio. Tudo resume a questão da prevenção. A melhor forma de você evitar qualquer tipo de ação é você não estar lá quando acontecer. 90% da sua segurança está aí, né? Na prevenção. Eu falo assim, 90%, pô, mas 90%? É um exagero, né, falar isso. Num primeiro momento parece. Parece, né? Mas assim, quando você começa a colocar na ponta do lápis, né, esse é sempre um desafio que eu até coloco pro pessoal. Fala, faz isso, né? Pode ser no celular, ali no WhatsApp, você coloca ali, pega um pedacinho de papel ou algo assim, uma caixinha de tinta, qualquer coisa que você possa anotar. E no seu próximo dia, experimente fazer esse exercício. Comece a anotar todas as atitudes preventivas que você tem. Por exemplo, vamos fazer isso aí agora. Rafa, que atitudes preventivas você faz ao longo do seu dia? Ou que você faria, ou que você acha que seria uma atitude basicamente observando sempre ao meu redor o máximo possível, né? E eu tenho bastante receio em falar sobre isso, eu falo isso muito para os alunos. Que o cara também fica 100% pirado nisso aí, dá mais chance dele ser pego desapercebido do que você manter um protocolo. Né? Eu levo o meu protocolo sempre, cara. Mas o que seria? O que seriam essas ações? Por exemplo, cara, você concorda que, sei lá, tipo, por exemplo, olhar para os dois lados e atravessar. Você não concorda que é uma atitude preventiva? Sim. Tá, sim. O que mais a partir disso? Cara, eu saio de casa no código amarelo, observando tudo ao meu redor, mesmo dentro do corredor do meu prédio, no meu elevador, as pessoas estão perto, eu tô sempre, tipo, vendo o que tá acontecendo. Por exemplo, antes de eu entrar num local, eu tento dar uma medida para ver o que tem dentro, se não tem ninguém com cara de assustado, né? Aquela coisa meio clichê, né? Mas, porra, parei meu carro na rua, depois tô indo lá buscar o carro. Pô, você já vem de longe, dando uma olhada ao seu redor, pra ver se não tem ninguém próximo. Se porventura eu achei que alguma coisa tá errada, eu já viro as costas e não vou pra lá, né? Não mexo no telefone quando eu tô andando de carro, né? Ou mesmo na rua, o telefone tá sempre no bolso. Né? Tipo, prestando atenção nas coisas, né, cara? Que mais? Pô, que mais, mestre? Não frequento alguns lugares que eu acho que são idiotas, né? Porque lugares idiotas são cheios de pessoas idiotas que tomam atitudes idiotas que levam a resultados idiotas. Total. Né? Escolho, né? Como a gente tem bastante contato com policiais que treinam lá na casa, então a gente sabe mais ou menos quais locais estão perigosos, outros não. Então, assim, eu tento não passar por ali, né? E se tiver que passar numa única chance, né? Tiver só por ali, passar o mais rápido possível, não ficar dando mole, né? Eu acho que é isso como um todo, assim, cara. Que mais? Pô, mestre, acho que é isso. Então, o pessoal tende a seguir mais ou menos esse padrão, essa atitude meio linear de segurança. E tá certo. Não tá errado, né? E tá certo. Às vezes o pessoal fala, usar cinto de segurança. É uma atitude preventiva. Sim. Usar EPI no trabalho. É uma atitude preventiva. Instalar câmera em casa. É uma atitude preventiva. Né?
Só que tem outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia que passam meio que despercebidas, porque a gente faz isso tantas e tantas e tantas vezes que a gente acaba não percebendo. Que é aquela velha história que eu falo assim, você sabe, você só não sabe que sabe. Tá. Né? E aí eu falo, na sua e aí cabeça. você, nossa, quem diria? Então, por exemplo, né, vamos ver se você concorda comigo ou não. Você concorda que escovar o dente é uma atitude preventiva? Sim, seu dente não ficar podre, né? Ótimo. Você concorda comigo que ter uma alimentação saudável é uma atitude preventiva? Sim. Você concorda comigo que fazer exercício é uma atitude preventiva? Sim. Você concorda comigo que colocar um casaco num dia de frio é uma atitude preventiva? Você concorda comigo que você amarrar o seu tênis é uma atitude preventiva? Faz sentido. Né? Você concorda comigo que mais? Fazer manutenção no seu carro é uma atitude preventiva? Sim. Né? Você concorda comigo que seguir as leis de trânsito é uma atitude preventiva? Isso faz todo sentido. Né? Então, assim, olha quantas coisas que a gente faz ao longo do nosso dia, coisas simples. Amarrar o tênis, colocar uma meia, né? Colocar um casaco, escovar o dente, comer. Né? São todas atitudes preventivas. Tudo que você faz para evitar algum mal futuro, alguma coisa que você quer evitar futuramente, vou fazer isso para não acontecer tal coisa, é uma atitude preventiva. E aí quando eu volto assim, agora, lembra lá do nosso gráfico 90% de prevenção? Aí não parece ser tão absurdo assim. Não parece, né? Porque você, caralho, a quantidade de coisas que eu faço por prevenção. Né? Desde parar no sinal vermelho, usar o cinto de segurança, fazer a manutenção do carro, né? Como eu falei, escovar o dente, enfim, são milhões e milhões de coisas. Se hidratar, beber água, né? Não colocar muito sal na comida. Né? Então assim, tomar um sol, né, de vez em quando, fazer uma caminhada, bem, né? Exatamente. Então, assim, são todas atitudes preventivas. Ter um plano de saúde, ir no médico, fazer um check-up, enfim, tudo isso é uma atitude preventiva. Como eu falei, o pessoal tende a se focar naquela parte de câmera, segurança, cachorro de guarda. Né? Não tá errado, mas assim, não é só isso. Não é só isso, né? Então, você vê todo esse parâmetro, né, entra nessa questão de cultura de segurança. E é aqui que eu quero focar. É ali que eu quero mostrar para as pessoas. Tirar aquele véu delas e mostrar que, cara, toda a sua segurança, a maior parte dela se concentra na prevenção. Se você precisou entrar, o cara que é tipo, me ensina a técnica boladora lá de socar, de projetar, de esfaquear, os cortes letais. Cara, se você precisou chegar nessa parte... Você já falhou, né, cara? 90% da sua segurança já foi. Eu sempre falo isso, se eu tiver que sacar minha arma, eu já falhei miseravelmente. Exato. Independentemente do resultado que vai acontecer. Pô, imagina lá, você tem 100%... a gente não tem 100% de segurança, 99% de segurança. Tem 99%. Se você precisar entrar num combate direto, num confronto físico imediato, quer dizer que 90% da sua segurança já foi. Né? Toda a sua atitude preventiva você já perdeu. Né? Então, olha o quão significante isso é. Pois é. Eu acho que faz todo sentido e é por isso que eu me apaixonei pelo projeto da cultura de segurança, que é exatamente mostrar isso pro pessoal. A gente vai falar sobre várias técnicas, táticas, empregabilidade, esse tipo de armamento, mas acho que o que mais faz sentido é isso. Sim. É você pensar, cara, é você ser inteligente. Eu acho que isso não tem preço, cara. É a parte mais importante da ciência. Quando você começa a entender que a parte de prevenção é a parte mais fundamental do negócio, quando eu digo fundamental, é questão de fundamento mesmo. Sim. Base, estrutura, alicerce, é o que vai ali embaixo, é o que vai sustentar o que você vai progredir. O cara fala, eu quero fazer a técnica X. Cara, a tua base tá legal? Né? Porra, eu não entendo porra nenhuma de engenharia, mas fundamento, assim... cara. É o fundamento que as pessoas querem entrar no stand pra fazer aquele troço com rolamento, com não sei o que, e o cara não acerta um porta-avião a 4 metros de distância. O cara quer fazer lá o Combat Mobile System, de atirar de ponta cabeça. Pô, é uma técnica fantástica, mas o cara tem que saber o básico. Isso. Senão não faz sentido. É aquela coisa, tipo, como eu falei, eu não entendo nada de engenharia, mas assim, você concorda comigo que se eu quiser, tipo, erguer um prédio, uma casa, eu tenho que fazer um alicerce. Uma estrutura sólida, né? Certo? Eu posso construir a casa, ou o prédio, ou o apartamento sem isso? Pode. Posso. Vai cair essa porra. Mas quais são as chances de cair? São grandes. Exatamente. Existe, né? Então eu preciso criar... A gente fala o fundamento. Fundamento é para iniciante. Cara, o fundamento não é para iniciante. Eu falo para os alunos que o avançado nada mais é que o básico bem feito, né, cara? Então, assim, é o que as pessoas têm que saber de cabeça, é fazer o básico
É igual a história de cozinha lá, né? Dos chefes, né? Menos é mais, não sei o que e tal. Eu penso nisso também. Menos protocolos, coisas mais inteligentes. Quanto mais, não diria avançado, mas quanto mais, talvez, sei lá, expert, quanto mais habilidoso é o operador ali, mais ele trabalha o fundamento. O iniciante, ele sempre quer ir pro avançado, Exato, né? ele já chega... Pô, eu quero aquela técnica super massa, diferentona, não sei o quê. O cara que é avançado, ele, não, cara, eu vou trabalhar Vamos fazer o basicão aqui, fundamento. Você vê lá o cara que vai fazer, vai fazer o curso de fundamentos do tiro contigo lá na aba, por exemplo. O cara diz, porra, quando é que eu vou atirar? Trocar carregador, essa na pane, nossa, joga assim, vai. Enquanto chega o cara avançado, fala, pô, quando é que eu vou trabalhar visada? Né? Quando é que eu vou trabalhar acionamento de gatilho, respiração. Então, assim, é surreal essa parte. Eu acho que faz todo sentido isso aí, cara. É o básico bem feito, bem executado e ponto. Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Hashtag menos é mais. Exato, já levanta a tag aí. Mestrão, muito obrigado. Galera, brigadão por terem assistido. Acompanhe aí que vai vir mais muita coisa boa pra vocês. Valeu? Show! Valeu, galera. Obrigado. Mestrão, Mabuhay. Mabuhay.